Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Meu primeiro ponto aqui, já queria lançar a braba aqui, eu queria lançar a defesa do camarada Geraldo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estou lançando a defesa do camarada Geraldo. Por que eu estou lançando a defesa do camarada Geraldo? Eu não sei por qual motivo isso aconteceu, eu não faço ideia. O meu reel, eu fiz um reel, um cortezinho de um vídeo que eu tinha feito falando, e eu falei uma coisinha do Alckmin ali no vídeo. E recentemente esse reel começou a subir no Instagram por algum motivo, assim, eu não faço ideia do que aconteceu. E aí, muita gente indignada com o que eu falo no meu reel. E assim, gente, eu não entendo onde está a indignação das pessoas. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês o meu reel, vocês vão analisar e depois eu vou reafirmar esses pontos, eu vou comentar com vocês. Vocês estão vendo aqui, este é o meu Instagram, né? Esse reel aqui tava com 10, 12 mil, tá com quase 70 mil já de, de visualização. Vou botar aqui para vocês. O Lula deveria pensar seriamente em não disputar a eleição. Talvez fosse o caso de apoiar o Alckmin como um candidato à presidência, assumir de vez ali que trata-se ali de um governo dessas características, com o Alckmin ali encabeçando a chapa. Eu já falei aqui, eu acho que o Alckmin, inclusive, ele faria um governo mais à esquerda que o Lula, sem fingimento, sem simular enfrentamento, e aí assume logo que se trata de uma gestão de continuidade, um centrismo, de moderação e pronto. O Alckmin, ele teria mais dificuldade de controlar a esquerda como o Lula controla hoje, isso talvez fosse até positivo. Uma oposição pela esquerda ao governo Alckmin poderia ajudar a pressionar por algumas medidas importantes, o Alckmin poderia se equilibrar nesse ponto ali, coisa que o Lula, por controlar e naturalizar esse controle na esquerda, ele não permite que aconteça, porque o Lula sabe que ele comanda esse campo político, ele tem autoridade o suficiente para fazer a esquerda engolir coisa que ela não engoliria em outro governo. E o resultado é esse, é uma paralisia disfarçada de pragmatismo que só vai cavando a própria cova. Então o Lula precisa refletir com seriedade, porque achar que vai reverter essa situação com encenação de enfrentamento com o Congresso, sendo que o próprio governo, a partir dos seus interlocutores, já fala que quer manter aliança com esses mesmos setores, não faz o menor sentido. E é algo que já está se esgotando ou até já se esgotou. Bom, gente, vocês viram aí, né? Estou defendendo o camarada Geraldo, estou falando que o Lula deveria apoiar o camarada Geraldo para presidente. Primeira questão, né? Estou reafirmando isso aqui, vou começar nessa questão mais light aqui, estou reafirmando isso. Contexto importante, né? Esse corte aí ele é um trecho de um vídeo anterior, um vídeo maior, um vídeo que eu falo sobre o Lula quando eles começaram aquele negócio de querer enfrentar o Congresso, de falar que o Congresso é inimigo do povo, aquela mobilização de rede e tudo mais. Era um momento de baixa do Lula, não sei se vocês lembram disso, mas o Lula estava num período ali nesse início do ano em que ele mergulhou, a popularidade dele estava num nível muito baixo, estava num nível muito preocupante. E isso mudou, tá, gente? Isso mudou. A preço de hoje o Lula é favorito. Eu não acho que esse enfrentamento aí, que esse suposto enfrentamento ao Congresso foi responsável por isso, tá, gente? Eu não acho isso, de verdade. A questão é, para mim, o Lula é o favorito hoje, em grande medida, né, pelo apoio de dois cabos eleitorais muito importantes, que é o senhor Eduardo Bolsonaro e o próprio Trump, né? Então eles estão trabalhando firmemente ali para o Lula se reeleger nesse ano, então a gente tem que ter clareza em relação a isso, tá? E aí essa decisão de candidatura vai ser só no ano que vem. Hoje eu acho que é uma possibilidade de vitória, sim, tá? E aí o Lula, a preço de hoje, ele sai candidato e ele vence, porque ele também não vai sair candidato se ele tiver certeza que ele vai perder. Só que a política ela é sempre dinâmica, né? Então isso pode mudar de acordo com o momento e tudo. E agora, o que eu falo lá no vídeo é algo que eu repito para vocês, é que eu vou oferecer os meus argumentos para vocês. O Alckmin faria um governo à esquerda do Lula, sem sombra de dúvidas, e eu vou oferecer alguns argumentos. Primeiro ponto, o Alckmin do passado, o Alckmin que todo mundo chamava de ladrão de merenda, de agressor de professor e tudo mais, ele não existe mais, tá? Sabe por que ele não existe mais? Porque o cara, ele é político, pragmático pra caramba e é esperto.
O Alckmin, que era esse cara aí, ele era o Alckmin anti-PT, era o Alckmin que queria ser a liderança antipetista daquela quadra política, daquele momento político no Brasil. Ele era o herdeiro da rejeição ao PT, então ele queria ser o cara que ia herdar essa rejeição ao PT. Esse Alckmin, ele foi atropelado pelo bolsonarismo em 2018, foi tão atropelado que ele ficou atrás até do Ciro. Não sei se vocês lembram, né, gente? Mas em 2018, o Alckmin tinha uma aliança gigantesca, ele tinha um latifúndio na televisão, foi apoiado por todo o Centrão, e o Ciro, que tinha um apoio só do Avante, ficou na frente do Alckmin, teve 12,4% dos votos. Em 2018, o Alckmin teve 4,7%. Os motivos desse atropelo, já falei aqui inúmeras vezes. O PSDB não tinha projeto, se ancorava muito ali nessa questão do plano real. Isso acabou, esse gás aí do plano real acabou. E aí o que sobrou ali para o PSDB? Um antipetismo barato que foi atropelado quando surgiu uma figura mais antipetista do que ele. E aí o PSDB fica ali, nessa construção, olha, ó, eu vou ser o anti-PT, eu vou ser o anti-PT, eu vou ser o anti-PT. Aí chegou o Bolsonaro e falou, eu sou mais anti-PT do que você não presta. E foi lá e tirou o PSDB, o Alckmin, todo mundo ali derrubou do cavalo. Quem que é o novo Alckmin? O novo Alckmin é o camarada Geraldo ou o companheiro Geraldo. E aí, brincadeiras à parte, né? O Alckmin hoje ele fez um deslocamento político. E qual foi esse deslocamento político? Ele achou um espaço ali nesse bloco de oposição ao bolsonarismo. Na época que o Bolsonaro era governo, então ele pegou esse bloco. E aí, para o Alckmin hoje pensar no futuro eleitoral, se ele quiser ganhar alguma coisa, ele depende do voto mais à esquerda hoje, entendeu? Ele depende desse voto mais à esquerda. Ele precisa acenar para esse voto se ele quiser ganhar alguma coisa. Então ele não faria uma campanha à direita, ele não dependeria do voto à direita, e ele não faria um governo mais à direita do que a gente já tem hoje. Até porque o Alckmin tem outra coisa, ele abriria um espaço na esquerda porque nem todo mundo embarcaria numa candidatura, num apoio, numa aliança dele, entendeu? E isso geraria uma pressão pela esquerda que o Lula simplesmente não tem hoje, ou praticamente não tem hoje. Não existe uma cobrança pela esquerda muito relevante em termos políticos, em termos institucionais em relação ao governo Lula. Você vê, por exemplo, algum protesto de fôlego sendo chamado contra o Lula? Você consegue imaginar isso, a esquerda convocando protestos contra o Lula? E contra o Alckmin, você consegue imaginar? Pois é. Aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, beleza? Primeiro exemplo que eu vou trazer aqui. Essa apresentação aqui é a apresentação que o nosso ministro Haddad apresentou no BTG Pactual na segunda-feira. E aqui ele está falando dos desafios fiscais do Brasil e tudo mais. E aqui ele está falando, ó, o Temer não solucionou o déficit fiscal, deixou ali efeitos fiscais até hoje. O Bolsonaro não solucionou o problema fiscal e aí deixou uma erosão de receitas, inclusive, em que teve uma redução de receita que atrapalhou a arrecadação do Estado. E ele critica o Bolsonaro por ter driblado o teto de gastos, inclusive, tá? Ele critica o Bolsonaro por ter driblado o teto de gastos. Mas eu quero destacar isso aqui, ó. Ele está criticando que o governo Lula herdou a expansão de despesa contratada em outros governos. E aqui ele está falando do BPC e aqui ele está falando do Fundeb. Eu vou focar aqui nessa questão do Fundeb, tá, gente? O Fundeb ele foi renovado no final de 2020, tá? E essa renovação do Fundeb ela foi feita, inclusive, à revelia do Bolsonaro. O Bolsonaro não queria essa mudança, ele nem tinha pautado isso antes. O Bubelli tinha até esquecido, o Fundeb ia acabar, a educação ia sofrer muito com falta de recurso. E aí tivemos ali uma articulação da sociedade para poder pautar o novo Fundeb para ampliar as verbas do Fundeb. Gente, o Fundeb ele é muito importante para o financiamento da educação básica no Brasil. E aí, o que o nosso amigo Fernando Haddad está reclamando? Nosso amigo Fernando Haddad está falando que, poxa, gente, aumentaram o valor do Fundeb, olha o problema que vocês geraram para gente, tá? E aí, olha só que coisa curiosa, né? Ele está reclamando do aumento do Fundeb, desse aumento de despesas, desse aumento de verba para educação, sendo que, aqui eu vou mostrar para vocês,
Movimentos sociais comemoram a aprovação do Fundeb na Câmara. Isso é um site do PT, na época, tá? O PT comemorando a aprovação do novo Fundeb e a ampliação do novo Fundeb. Tá? Tá bom? Pois é. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu não vou ler a notícia aqui não, mas isso só para mostrar para vocês. É o PT celebrando a aprovação do Fundeb. Depois vocês dão pauses, lê a notícia e tudo. Tem alguém pautando essa discussão do Fundeb com o governo querendo atacar o Fundeb hoje? Tem, gente? Vamos refletir aqui, eu com você aqui. Tem alguém? Tem sindicato pautando? Tem sindicato de fôlego pautando essa questão do Fundeb? Tem movimento estudantil pautando essa questão do Fundeb com muita intensidade, chamando o ato de rua? Tem não, gente. Não tem não. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Em 2019, o Bolsonaro chegou a cortar ali algumas verbas da educação, indicar alguns cortes. O Weintraub falou um monte de asneira ali que insuflou a galera para ir para a rua e a gente teve o tsunami da educação. Vocês lembram disso? Que foram atos muito cheios no Brasil inteiro em defesa das verbas na educação, contra cortes na educação. E aí tivemos o ato. Eu fui aqui na minha cidade, inclusive, tá? Tava lotado na minha cidade, tinha muita gente. Foi um dos maiores atos aqui da minha cidade contra corte na educação. O Bolsonaro recuou. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é o painel do Andifes, da Associação Nacional dos Diretores do Ensino Superior, né? É a Associação dos Reitores das Universidades Federais, basicamente. Como vocês podem ver aqui no gráfico, isso é um gráfico de execução orçamentária das universidades federais. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, esse dado em roxinho aqui é o de 2024. A gente teve uma queda de 2020 para 2021 muito forte ali. Período de pandemia, né? Eu acho que esse maiorzinho aqui, inclusive, até é de 2019, tá? Tá, é isso. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Como vocês podem perceber, o orçamento das universidades federais em 2024 foi menor do que o período pré-pandemia, tá? Foi menor do que o período pré-pandemia. A gente teve uma queda no orçamento que não recuperou até hoje, tá? Aí eu falo para vocês, o Alckmin teria essa moleza toda? Eu faço essa pergunta sincera para quem está me acompanhando, para quem olha aqui e acha que eu estou viajando, pô, você só está falando maluquice. Lá no meu Reel, inclusive, muita gente louca lá me batendo e tal, porque a galera está engajando, ele está crescendo. Não quero estimular conflito, não quero ficar estimulando briga vazia, nada do tipo. Eu mostrei as coisas aqui para vocês. Ó, é o governo reclamando de aumento do BPC, é o governo reclamando de aumento no Fundeb, sendo que o próprio PT votou a favor de aumentar o Fundeb naquela época. E aí, eu não quero estimular nada, assim, só quero que vocês reflitam um pouquinho, sabe? Faço essa pergunta novamente. O Alckmin teria essa moleza de fazer isso tudo, de pautar isso tudo sem nenhuma reação, sem nenhuma resposta da sociedade? Tá? Só reflitam sobre isso. Isso é uma provocação, é uma forçação de barra da minha parte, sim, mas ela carrega ali um conteúdo para vocês refletirem. Então pensem direitinho nesses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza?